Oi, meninas. Tô vindo aqui gravar a aula 4 e 5, a parte teórica delas. Elas vão ficar gravadas juntas, tá? Eu vou gravar junto aqui, então eu vou abrir o slide da 4, apresenta 4, depois eu apresento a 5. Então, se vocês fizerem só uma aula específica, vocês vão ter que mover o cursor aí no vídeo para isso. Eu vou começar a apresentar aqui, a da 4. Vamos lá. É o mesmo slide da aula, na aula do workshop mesmo, tá? A aula 4 é sobre o CCRs2 e a modelagem passo a passo, tendo as outras aulas como base. E para pensar o CCRs2 e essa modelagem passo a passo, a gente vai precisar falar sobre a regra 2, 3 e 4. A regra 2 a gente já conversou na aula anterior do workshop, na aula 3. Então, a gente vai focar mais na aula, na regra 3 e 4, na consequenciação dos CCRs e atentar aos efeitos do terapeuta, que é a regra 4, certo? Quando a gente fala de regra 3, a gente está falando do coração da FAP. E falar do coração da FAP é pensar no que a gente coloca como propósito da terapia, né? O propósito do processo terapêutico na FAP é a construção de um novo repertório. E para a construção de um novo repertório, a gente precisa dessa consequenciação. E a gente, como a gente já tinha falado também em outros momentos, essa citação também traz, a FAP foca em reforçar dois, pois alinhar a função positiva de um contexto social acolhedor é uma maneira mais potente e efetiva de modelar um comportamento do que punir um CCR1. E a gente já tinha conversado sobre o quanto que punir um CCR1 não vai levar o nosso cliente a construir um novo repertório. O que constrói um novo repertório é modelagem, é consequenciação de dois. E por isso essa regra ela é tão importante. E para pensar em consequenciação, a gente também precisa pensar em responder de maneira natural, com segurança, com aceitação, com convicção, de acordo com o que funciona para aquele cliente, de forma autêntica e genuína. Não necessariamente respostas arbitrárias ou respostas que são tão comuns assim na cultura vão fazer um efeito que seja potente para o nosso cliente. Às vezes a gente também precisa encontrar no nosso repertório aquilo que é genuíno nosso de dar resposta para o cliente. Então, por exemplo, quando eu penso nas minhas consequenciações, às vezes eu brinco junto com o cliente quando a gente está falando de alguma coisa que está sendo difícil, e aí a gente brinca, tipo, nossa, foi difícil agora, né? Está sendo difícil ainda, então tá bom, vamos relaxar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta de novo. Então, brincar um pouco, contar algo meu também ajuda, ser genuíno, ser afetuoso. Então, a gente às vezes precisa encontrar na gente o que é genuíno, o que é uma resposta genuína na gente, para então a gente fazer parte dessa consequenciação natural para o cliente, que é tão potente dentro do processo. E além de consequenciação, a gente vai falar também na regra 4, que é observar o efeito da gente. Então, não adianta só a gente trabalhar com a consequenciação se a gente não conseguir observar se aquilo ali está funcionando, se aquilo ali está sendo útil, saber o impacto daquilo ali. E a única maneira pela qual podemos saber o impacto de qualquer momento específico da interação é observando como o processo de terapia se desdobra ao longo do tempo. Então, é vendo o efeito da terapia ao longo do tempo e também fazendo algumas perguntas importantes, como: o que você sentiu com o que eu disse? Você sentiu aí que a minha resposta acolheu você como deveria? Você gostou disso que eu te respondi agora? Eu consegui te fornecer segurança com a sua dificuldade agora? Foi boa essa resposta para você? Essas são perguntas que a gente pode fazer para checar como as coisas estão chegando lá para o nosso cliente. E uma outra forma da gente checar também é perceber se o CCR2 está acontecendo de novo, se ele está aumentando de frequência. Essa é uma boa avaliação de que esse repertório está sendo reforçado. E então, sim, a consequenciação está acontecendo. Certo? Pensar na regra 2, 3 e 4, que a gente falou agora, é pensar no objetivo da terapia. O objetivo da terapia, ela vai acontecer, ela vai ter um processo da gente pensar longo e curto prazo, certo? Então, a gente vai entrar em contato com o nosso cliente, vai fazer a avaliação, a gente vai pensar, ó, o nosso cliente precisa chegar naquele lugar, lá no topo da escada. Mas para ele chegar no topo da escada, a gente vai precisar pensar quais degraus que ele precisa subir. E isso é pensar o curto prazo. Geralmente eu nomeio isso muito como doisão e doisinho. Então, quais doisinhos, quais passinhos ele consegue dar? Qual o repertório mais perto de alcançar agora? Qual o passo mais curtinho, o que mais possível para ele fazer agora comigo aqui? Pensar nisso é pensar que a gente tem um alvo, por exemplo, e que nesse alvo a gente vai começar a acertar
cada vez mais perto, até a gente chegar no alvo final, que é o 2 anos, certo? Então, por vezes eu vejo muitas dificuldades de, o meu cliente precisa de coragem, ele não está respondendo com muita coragem, ele precisa se expor mais, ele precisa falar mais, mas a gente não está olhando. Se a gente foca só nessa parte grandona, a gente não percebe os doisinhos que ele está emitindo ali agora. O quanto foi corajoso ele falar coisas pequenininhas ali agora. Ou como a gente consegue fazer mudanças ali naquele momento com isso. Então, isso é importante, a gente focar, porque isso faz parte da modelagem. A regra 2, 3 e 4, elas constroem um passo a passo da modelagem do reforçamento. E a FAP, ela traz um guia de como fazer isso, que eles vão chamar no livro da FAP como interação lógica. É como se fosse um guia do processo de modelagem e reforçamento de um repertório novo. Eu vou apresentar aqui para vocês como é esse guia de uma forma mais didática do que o que eles trazem um pouquinho na parte teórica, né, mais densa, assim, nesse sentido. Eles começam a descrever o processo. Então, o processo acontece assim. O primeiro passo é que o cliente traz os conteúdos dele, da vida dele de fora, certo? Deixa eu tirar aqui o celular. Ele traz o conteúdo de lá de fora da vida dele e começa a falar na terapia. E aí, o nosso processo vai ser a gente começar a fazer, depois de uma análise funcional bem estabelecida, uma organização bem estruturada, a gente vai começar a fazer paralelos e pensar, isso aqui que o meu cliente está se queixando ou está acontecendo, também está acontecendo comigo. Então, tem paralelo dentro e fora. Ao pensar nesses paralelos dentro e fora, a gente vai confirmar com o cliente se esse paralelo está acontecendo, se faz sentido para ele, né? Você confirma que isso está acontecendo, parece que a mesma coisa que você está falando aqui comigo também acontece aqui, acontece lá fora e vice-versa. Faz sentido isso? Então, você vai descrever para o cliente o que ele percebe. E vai levar o cliente a perceber isso. Quando ele confirma o paralelo, a gente pode tentar evocar um CCR. Então, é um convite. A partir do momento em que ele percebe que isso acontece, vamos tentar diferente, então? Vamos tentar fazer algo diferente? Então, a gente tentar evocar essa mudança. E o que é que vai vir quando a gente evoca essa mudança? Porque a gente sabe que o que o nosso cliente sabe fazer é Então, a primeira coisa que vai vir emitida vai ser esse CCR1. A gente vai solicitar, vai convidar, vai fazer um pedido corajoso e provavelmente vai vir O nosso passo com isso vai ser evocar novamente. Vamos tentar de novo? Eu vi que pareceu muito com o que você já costuma fazer isso aqui agora. Vamos tentar de novo? Será que a gente consegue? E aí vamos supor que em algum momento de emissões de uns, ele emita um doisinho. E no meio em que a gente está solicitando fazendo esses pedidos corajosos. E aí o sétimo passo vai ser a gente responder a esse doisinho. A gente fazer a regra 3, que é a consequenciação desse repertório, né? E aí, o que a gente supõe? Que a gente fazendo essa consequenciação, esse CCR2 vai aumentar de frequência, vai continuar emitindo, vai continuar sendo emitido. Com essa emissão desse CCR2, a gente começa a expressão de empatia e amor para a gente fazer esse 2 continuar acontecendo, manter esse looping de 2, que é o que a gente quer. Então, ele emitindo, a gente consequenciando, ele emitindo, a gente consequenciando. Fazendo esse looping de 2, a gente vai perguntar sobre essa interação diferente. Então, não é só sobre vamos fazer o 2 acontecer, mas olha, você percebeu o que aconteceu aqui agora? Você percebeu que a gente emitiu algo diferente, que você fez algo diferente do que você costuma fazer? E aí o próprio cliente pode também trazer que foi reforçador, perceber que fez diferente. E perceber que fez diferente já é algo muito potente para o nosso cliente. E aí, novamente, a gente entra no processo de descrever o que a gente percebe e levar os clientes a perceberem. O 11º passo vai ser mostrar esse paralelo de dentro que aconteceu lá fora. Assim, a gente fez alguma coisa diferente aqui dentro, diferente do que você faz lá fora, não é? Será que a gente consegue pensar em um lugar para se fazer lá fora, a mesma coisa que você fez aqui comigo? E esse seria o 12º passo, que é pensar em como generalizar. E aí tem uma descrição que o Medicine traz, que é descrever o que você percebe, levar o cliente a perceber, convidar ele a fazer diferente, fazer pedidos corajosos e expressar empatia e amor a partir dessa coragem que ele expressou. Essa é a interação lógica, esse é o guia que a FAP traz de como fazer esse uso das regras 2, 3 e 4, principalmente, e 5 também da generalização.
Eu vou fechar agora a apresentação da aula 4 e vou emendar com a aula 5, que é sobre generalização, tá? Deixa eu abrir aqui, para a gente continuar falando sobre a regra 5, que era o que a gente está iniciando aqui já, falando sobre a generalização. Vou iniciar a apresentação de slides. Ai, mas eu acho que está... calma, está todos os slides. Vamos lá. Generalização, regra 5, certo? E o que seria essa regra 5? A transferência dessas melhorias do contexto da terapia para todos os contextos fora da terapia. Então, é fazer o paralelo do final da interação lógica que a gente acabou de falar. Então, o finalzinho que é, você está vendo que a gente fez diferente aqui dentro? Será que a gente consegue fazer lá fora? E é pensar nesses contextos, pensar onde é melhor a gente fazer lá fora. E às vezes a gente busca muito mudança fora, quando o cliente chega para a gente, quando a gente está no processo. A gente começa a analisar e fazer com que o cliente perceba qual a melhora que ele precisa fazer lá fora. E a gente precisa entender que o repertório, ele precisa acontecer dentro primeiro. Ele precisa estar bem estabelecido dentro da terapia para a gente conseguir mapear com o cliente onde é que ele consegue fazer fora. Porque ele não vai conseguir fazer fora assim imediatamente, a não ser que o contexto facilite muito isso. Quando o repertório está bem estabelecido dentro, ele passa a aparecer fora da sessão. E esse é o objetivo. Porém, se isso não acontecer, na minha experiência, quando a gente estabelece bem dentro do repertório, ele realmente aparece fora. Mas pode acontecer de não acontecer isso. Você vê o repertório acontecendo ali e lá fora não acontece. Então a gente precisa estar atento a algumas coisas quando isso acontece. O que que a gente precisa estar atento? Vamos lá. Esse repertório realmente está bem estabelecido dentro da sessão? Se ele está bem estabelecido, o cliente tem consciência sobre esse repertório, dele não acontecer lá fora? Ele sabe que ele está fazendo dentro da terapia, mas fora ainda não consegue? Se ele já tem consciência disso, existe uma comunidade fora que viabilize a emissão desse repertório? Então, vocês já conversaram sobre em quais contextos ele pode emitir esse repertório, em quais ele realmente olha e fala, não, não vou emitir. Estaria me colocando em risco. A gente precisa clarificar esses contextos viáveis para o nosso cliente. Ele precisa ter muito claro onde ele consegue, onde ele não consegue. Devemos propor, inclusive, atividades práticas para esses repertórios, então a gente pode fazer essas coisas também, para facilitar essa generalização. E, no fim de tudo, não acontecendo, a gente pode ajudar o nosso cliente a mapear ou a construir uma comunidade para uma mudança duradoura. E por que eu estou falando para a gente construir? Porque a gente, enquanto terapeuta, a gente não é responsável pela manutenção a longo prazo desse repertório. A gente constrói, faz a manutenção ali dentro do processo terapêutico, e quando ele vai para a generalização e encerra a terapia, a gente precisa ter a garantia de que lá fora vai ter um espaço para que essa mudança aconteça e continue acontecendo ao longo do tempo. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer para facilitar a generalização, para checar a generalização. Então, o cliente concorda com a sua conceituação, ele concorda com os paralelos dentro e fora de sessão, quais pontos vocês concordam, quais pontos vocês discordam, vocês discutem a maneira como o cliente está levando os avanços para fora, como é que está sendo feito, se pode ser feito de alguma outra forma. Vocês debatem quais contextos são mais fáceis e quais são mais difíceis de emitir esse repertório, que foi o que a gente tinha falado. Porque, como eu tinha dito, a gente não é responsável pela manutenção a longo prazo desse comportamento de mudança. E a FAP ela é bem descritiva sobre isso, principalmente o último livro. Porque, para o cliente estar emitindo o CCR2, se ele está emitindo o CCR2 e já está generalizando para fora, uma mudança duradoura depende de uma comunidade. E por isso a importância da gente mapear e a gente ter clareza com o nosso cliente de todo esse processo. Então, não adianta a gente garantir que ele faça aquele repertório com a gente ali dentro e imaginar uma alta, sendo que o cliente lá fora está completamente cerceado dessa emissão. Então, ele vai voltar a evocar um, lá fora, principalmente. Então, precisamos construir e mapear esses espaços. Não existindo espaços, construir, vamos pensar em coisas que você pode fazer, em qual rede a gente pode construir em meio a isso, para manter essa mudança lá fora. Aqui já foi a parte prática, né, da aula 5, e que teve também uma supervisão, mas
enfim, por questões de sigilo, a gente vai pegar só a aula teórica aqui. E é isso, eu espero que tenha sido bom. Eu sei que pode ter sido um pouco corrido também, as duas aulas juntas, muito aí, mas eu espero que o conteúdo ajude. Vai ficar disponível uma semana para vocês e depois eu vou fechar, tá bom? Que foi só para quem faltou, quem não conseguiu vir, também teve a mudança das datas para conseguir passar ao menos um pouquinho o que a gente debateu, o que a gente fez nas aulas para vocês, tá bom? Um beijo e até!